pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. Aproveite a aula e, se você gostar do conteúdo, deixe seu joinha. Se tiver dúvidas, pode deixar nos comentários e, se possível, compartilhe com seus amigos. Bora lá? Bons estudos! Nesta aula, vamos falar um pouquinho sobre o nosso corpo. O nosso corpo é constituído por sistemas que controlam todo o funcionamento desse corpo. Então, entre eles, a gente tem aí sistema digestório, que cuida da parte da alimentação e dos nutrientes. A gente tem sistema cardiovascular, que cuida da parte do transporte de substâncias e entre outros. Para manter o nosso corpo saudável, ele precisa ter 3 etapas nessa parte saudável, que seria a mental, que a gente cultiva bastante aí com o lazer, a saúde física, praticando atividades físicas, mantendo uma boa saúde, e a nutrição, mantendo uma boa alimentação. Os alimentos, eles, quando consumidos, eles geram nutrientes no nosso corpo, eles contêm nutrientes, e esses nutrientes geram aquilo que nós precisamos para sobreviver. E a gente tem, então, algumas classificações de alimentos. A gente tem os alimentos in natura, que são aqueles alimentos consumidos diretamente da sua fonte natural, sem nenhum tipo de processamento. A gente tem os alimentos culinários, que são aqueles que são considerados temperos, que dão o sabor para o nosso alimento, que na maioria das vezes eles também são alimentos mais naturais, só que utilizados em menor quantidade, como o tempero. E nós temos os alimentos processados. Esses alimentos processados são alimentos que são originados dos in natura e acabam passando por algum tipo de processo. Então, vou dar um exemplo aí do milho da pipoca, né? Então, o milho, ele é feito um processo nele para que ele fique naquele estado. E aí, quando a gente estoura esse milho, ele vira a pipoca que nós ingerimos. Então, esse alimento é chamado de alimento processado. Já aqueles alimentos que são inadequados para o nosso consumo são aqueles alimentos que nós chamamos de ultraprocessados, que ele está muito longe do in natura, porque ele passa por vários processos, adições de corantes, aditivos, conservantes. Então, esses alimentos são aqueles que acabam fazendo mal quando o consumo é muito grande. E por falar em fazer mal, acaba acarretando no nosso corpo algumas dessas falhas, tanto mental quanto física, mas principalmente a nutricional, né? Então, acaba acarretando alguns problemas, como o estresse, que pode levar a outros problemas, o AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, que pode ser cerebral ou isquêmico, né? O isquêmico é mais brando, o cerebral já deixa mais sequelas. E a obesidade. A obesidade, ela pode ainda acarretar outros tipos de doença, como, por exemplo, a hipertensão, que está relacionado com a quantidade de sal no corpo, e isso acaba afetando aí a condução, o transporte do sangue. Só que a hipertensão, ela também pode ser decorrente do acúmulo de gordura nas veias e nas artérias. E a obesidade também pode acarretar a diabetes, que é o excesso de açúcar no sangue. É quando o seu pâncreas, que é o responsável por produzir a insulina, não consegue produzir a quantidade correta mediante aquela quantidade de açúcar que você ingere, ou ela não produz nada. E aí, nesse caso, a pessoa precisa tomar um medicamento para inserir essa insulina no seu corpo. E a obesidade, ela está relacionada com a má alimentação. Também existem outras condições, até mesmo condições genéticas, que fazem com que a pessoa fique obesa, como, por exemplo, a disfunção da tireoide. Mas, na maioria das vezes, a obesidade está relacionada com 2 fatores. Primeiro, má alimentação, e segundo, falta de atividade física, ou seja, sedentarismo.
levando em consideração que a obesidade ela é constatada através do índice de massa corpórea, que é o IMC, estipulado pela Organização Mundial da Saúde como um método de classificação para o índice de massa que a gente tem no nosso corpo. Sendo assim, até a próxima!